Meditando essa palavra de hoje, onde continua falando sobre as parábolas aqui no Evangelho de Mateus, e eu não vou contextualizar, eu vou logo mais para o sentido espiritual, certo? Para a gente aprofundar o sentido espiritual desse texto de hoje. A gente poderia falar como eram as terras daquele tempo, né? O tipo, a forma de como guardar um tesouro, que não é como hoje, né? Guardar em um banco e tal. Mas eu não vou adentrar a parte literal hoje, tá bom? Vou logo para a parte da dimensão espiritual. O primeiro ponto é, quando Jesus fala, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Esse tesouro escondido, ele precisa de fato ser encontrado. Ele pode ser encontrado de várias formas. Alguém me fala que tem um tesouro ali e é possível verificar se tem um tesouro. Eu vou lá, de fato constato que o que me falaram é real e quero aquele tesouro. Ou eu posso ocasionalmente, digamos, estar trabalhando em um terreno, digamos, daquela época antiga e descobrir esse tesouro. Estou trabalhando lá de alguma forma, por uma providência aí, descobri, mas não é meu tesouro. Então está no terreno de outra pessoa, então não é meu. Eu teria que vender tudo que eu tenho. Disse que não ia explicar a parte literal, mas acaba explicando em partes, né? Então estou cuidando do terreno, limpando, cavando e encontro aquele tesouro por um acaso, por uma providência, né? Então eu posso, digamos que vender tudo que eu tenho para comprar aquele terreno, mas o desejo é o tesouro que está no terreno. Então o tesouro pode ser encontrado dessas diversas formas, ou talvez de outras, vocês poderiam pensar, né? Ou procurado ou de forma providencial ali. Mas precisa depois um sacrifício de se dispor de tudo para ter aquele tesouro. E aqui vamos mergulhar um pouquinho. Uma vez que nós encontramos a Deus, descobrimos o seu amor, somos tocados por este amor, nós precisamos de fato deixar tudo, vender tudo, desapegar-se de tudo. Esse vender tudo quer dizer uma obra de desapego, uma obra de pobreza evangélica, uma obra de abandono total nas mãos de Deus. Infelizmente as pessoas hoje vivem brigando. Devia ser liberado isso, a igreja tinha que liberar, a igreja é muito atrasada. Mas é porque falta descobrir esse tesouro, por isso que acusam a igreja disso. Porque se você entende que a graça de Deus é um tesouro, você vai dar a sua vida para se manter na graça de Deus. Porque que os mártires, diante de um imperador cruel que dizia, acenda apenas o incenso para um desses Césares, né? Para esse Deus, eu não acenderei. E tinha a cabeça decapitada, a pessoa era queimada, a pessoa era presa, torturada, cortada em pedaços, e ela, eu não adorarei um outro Deus, eu não vou perder a graça, a minha amizade com Deus vale mais que tudo, vale mais que a minha vida física, e eu não irei perder. Por isso nós vemos Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santa Maria Gorete, tantos outros santos e santas guardarem a sua virgindade e preferirem ser mortos, abdicarem da grande beleza que é a castidade, que é a pureza, que é estar na graça de Deus. Por exemplo, quando nós vemos ali Santa Perpétua, Santa Felicidade,
quando colocaram na arena lá com os animais ferozes, boi feroz e tudo, e à medida que ia levando as chifradas, que elas iam caindo, a primeira atitude era pegar a saia e se cobrir, porque às vezes ao cair levantava, rasgava, enquanto elas podiam, mesmo banhadas de sangue. A primeira preocupação era manter o pudor, a castidade. Não era por uma questão de escrúpulo, de moralismo, é porque elas entendiam o que era a graça de Deus, o que é a pureza, o que é estar unido ao Senhor. Infelizmente hoje, o mundo, a carne, os demônios, a mentalidade pagã tem entrado no nosso meio e nós temos banalizado a graça de Deus, banalizado o que é pecado. E às vezes até ficam brincando, fulano é um juiz implacável porque fala de pecado. Meus irmãos, Cristo falou 18 vezes, muito mais do que isso, aliás, né? De forma explícita ali, 18 vezes, ou um pouquinho mais, sobre a existência e a eternidade do inferno. Para que nós não possamos ir para lá, para que nós não possamos perder a graça de Deus, a amizade com Ele. Então isso é amor de Deus, nos alertar, nos acordar. Eu comentava esses dias que imagina, Deus o livre, você está na sua casa, é tentada a cair na masturbação, aí você cai, naquela mesma hora você dá um infarto, morre. Você não só, e isso é o pior, né? Claro, perdeu a Deus, não só foi uma expressão equivocada. Você perdeu a Deus, seu bem mais precioso, esse tesouro escondido e encontrado. Você pode perder, nós podemos perder, por aquele momento vil de prazer. E depois encontra o corpo da pessoa ali sujo, fétido, com o pecado dela. Além de pecado, é um escândalo. Imagina alguém morto nessa situação? Imagina, por exemplo, alguém que acha que é o garanhão, que é o garotão, o rei da cocada preta, da branca, de todo tipo de cor aí, e vai lá e fica querendo trocar a esposa por várias novinhas, e de repente ele que é casado em santo matrimônio, está ali de moto, de carro, ele se acidenta e morre ele e a amante. Se aquele homem, em meio àquele acidente, não se arrepende para valer, aquela mulher não tem uma contrição, que vai ser bem difícil, às vezes não dá tempo, está morrendo em pecado mortal, pecado do adultério. Imagina aquele ladrão, não, eu vou roubar hoje, vou me dar bem, eu vou fazer minha vida, vou realizar os meus sonhos. E no momento ele vai fazer talvez o primeiro assalto dele e morre ali em tiro com a polícia. Ele consentiu ali, fez e agiu conforme suas ambições, desordens, sonhos desvairidos, e pecou mortalmente, morre naquela situação. E poderia citar várias outras situações. Imagina você levantando falso outro e destruindo a imagem dele com mentiras, puxando o tapete dele. E naquela noite o Senhor pede contas da tua vida, da minha vida. E nós estamos perdendo o tesouro que nós encontramos. Nos foi dado no batismo esse grande tesouro. Estar escondido dentro de nós precisa ele se multiplicar, porque um tesouro compartilhado, quando é da graça de Deus, se multiplica. Então nós precisamos entender que para manter esse tesouro, para não perder, é preciso sacrifício, luta, e é uma luta diária, é uma luta até o sangue, como fala São Paulo, né? Não resististes ainda até o fim. Não resististe com toda força, né? A gente vai dizer, não, eu estou lutando contra o pecado, mas é aquela luta assim fraquinha. Aquela luta como quem está namorando com o pecado, namorando com o tentador, com a tentação. Nós precisamos fugir da ocasião de pecado para não perdermos o tesouro da graça.
Meus irmãos, é uma alegria ter esse tesouro. Mesmo que o mundo nos chame de tapado, de imbecis, de idiotas, de atrasados, de quadrados, de exagerados, de radicais, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá graça de perseverar até o fim, de amar os meus irmãos, de amar a Ti acima de tudo, de amar a minha alma, de amar o meu corpo, de amar o meu ser, e assim manter-me na Tua graça até o fim, sem negar, sem sentir vergonha. Quantas vezes nós sentimos vergonha de dizermos que somos cristãos, que acreditamos naquilo que a igreja ensina? Hoje nós vamos, às vezes, pregar até em retiros, e onde as pessoas acham absurdo que a sua mãe, sua tia, tiveram 6, 7, 10, 12 filhos. Isso é vergonhoso, porque essa mentalidade de antivida, por exemplo, com relação aos anticoncepcionais, né? Com relação à laqueadura de trompas, vasectomia, essa mentalidade tem entrado no coração de muitos católicos e vão perdendo a graça de Deus e acham isso normal e respondem de forma totalmente pagã. Ah, você vai criar o meu menino? Ah, você quer que eu tenha 50 meninos? E começa a dar umas respostas bobas, sem noção, sem sentido. Meu irmão, você prometeu no casamento estar aberto aos filhos que Deus quer te dar, e não aos filhos que o teu luxo, a tua comodidade, a tua mentalidade pagã, mundana, vazia, estiver aberta a ter. Ah, vou ter um filho, olhe lá. Então, para que mentir diante do sacerdote do Senhor, diante do diácono? Então, a pessoa está na igreja, mas vive como pagão, ou seja, não entendeu o que é o tesouro escondido. Isso serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. Essa alerta, porque para que eu entenda o que é a graça de Deus, eu preciso também entender o que é a gravidade do pecado que me faz perder a graça de Deus. Quando é um pecado mortal, né? E quando são pecados veniais, vai nos preparando para perdê-lo. Se a gente vai se entregando. Então vamos pedir a Deus, Senhor, me acorda, que eu não troque o tesouro que és Tu. Tu que és o meu amado, meu Senhor, meu dono, meu tudo, meu rei, aquele que é o sentido da minha vida. Quantas vezes a gente perde tempo no WhatsApp aí vendo coisas imorais? Quando você manda algo imoral pro teu amigo, uma mulher quase nua, ou seminua, ou nua, ou homem, e um monte de esculhambação no WhatsApp, tu perde a graça, eu perdo a graça, através de mensagem do WhatsApp, sim, muitas vezes. Olha aí a tecnologia para o pecado avançar e para nós perdermos o tesouro. Vigia o que tu falas, vigiemos o que nós falamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, Telegram, Instagram, YouTube e outras redes sociais. Você pode perder a graça falando mal dos outros pelas redes sociais. Então vamos manter o tesouro, vamos lutar, vamos clamar, joelho no chão, jejum, vigilância, insistência, humildade. Peçamos ao Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de perseverar até o fim. Amém.